Queria hoje apresentar a vocês aqui o meu amigo Regis Torres, que é diretor de BI lá da Queiros. Quais são as características básicas que um candidato para ser estagiário ou para ser um trainee numa empresa como a Queiros, ele precisa ter, né? Ele precisa ter muitos conhecimentos de soft skill, hard skill, conhecimentos de tecnologia. Quais são essas características básicas que vão decidir se ele vai ser contratado ou não, na sua Então, opinião? a gente tem um programa de trainee, né? Então, a gente gosta de pegar os estagiários e treinar dentro da nossa própria cultura e também ter o treinamento das tecnologias que estão mais aquecidas no momento. O que a gente valoriza bastante nessa primeira fase do programa são os hard skills mais básicos, né, de lógica de programação, de conhecimento de banco relacional, que é o que eles aprenderam aí durante os primeiros semestres, né, antes de ter as eletivas, e parte de soft skill. Então, uma pessoa que tem um comprometimento muito bom, uma pessoa que tem o que a gente chama aqui de accountability. Então, você vai ver aqui atrás, aqui, né, a gente tem aqui os nossos DNA da Queiros, que são basicamente focados nesses soft skills, que é ter uma comunicação aberta, transparente, ser proativo, ser uma pessoa que busca os desafios e traz para a gente sabe que toda empresa tem os seus prós e os seus contras, mas ele traz aquilo de uma forma construtiva e o comprometimento para a gente também é fundamental, assim. E aí, na parte técnica, né, a pessoa tendo um bom alicerce, uma boa base, nós temos aqui a KLX, que é o nosso Cairo Learning Experience, que é um programa de treinamento, porque assim, a tecnologia ela evolui muito. Então, hoje a gente está falando bastante, tem Python, tem Big Data, tem inteligência artificial, mas logo, logo já começa a entrar outras linguagens, então a gente tem que ter uma evolução bem continuada. Então, a gente investe bastante nesse programa de Learning Experience do nosso time para que eles estejam sempre capacitados. É importante que o aluno já domine Python, já domine um Alteryx. Sim, Isso sim. ajuda ou não faz diferença? Isso ajuda bastante, porque a gente já pega uma pessoa que já sabe do que a gente tá falando. Então, por exemplo, se ele faz uma eletiva em cima de Alteryx e ele está buscando uma carreira em cima de engenheiro de dados, hoje o Alteryx é uma das ferramentas mais aclamadas assim pelo mercado, mais dominadas aí no mercado, como outras também, Talend e outras tecnologias. Mas ele tendo domínio de uma delas, Alteryx ou Talend, ele já vem com uma percepção diferente, mesmo que seja mais básico ou intermediário. Isso já ajuda bastante, gente, porque ele já sai na frente, já sabe do que a gente está falando. Então, o nosso programa de treinamento para ele passa a ser muito mais eficiente e muito mais rápido. Então, a curva de aprendizagem dele, de sair como de estagiário para começar uma carreira de júnior e seguir uma carreira de pleno, essa curva vai ser muito mais rápida. E também tem que estar antenado no mercado com as tecnologias que estão despontando, né? Para que no período que ele esteja vendo essas tecnologias, ele tenha a oportunidade de vir a trabalhar com elas. Então, acho que isso é um ponto bem importante também. Quanto você, de mercado, vê que é importante que ele também saiba esses conceitos como arquitetura, como modelagem, ou isso é menos importante do que, de fato, somente saber mexer na ferramenta? Não, de forma alguma, isso é super importante. Ele tem esses conceitos, mesmo que ele não tenha muita prática, mas ele entendendo dos conceitos, de uma modelagem dimensional, de um data warehouse, a parte agora toda de uma estruturação, de uma arquitetura de dados para Big Data, onde você tem a house zone, o que é uma house zone, para que ela serve, qual é o objetivo da house zone, qual é o objetivo de uma trusted, o que ela está lá, como que ela atende a empresa na área de negócio, né? Como que uma business zone ou uma refined zone, né, que tem esses dois nomes aí no mercado, ela ela suporta um self-service BI para que a área de negócio, e é importante que eles tenham essa visão de como isso impacta a vida e o dia a dia de uma empresa, que é como que as empresas vão tomar uma decisão mais rápida, como que eles vão ter agilidade em acompanhar mudanças de mercado, e toda essa tecnologia que a gente está falando, toda essa arquitetura está lá para suportar esse tipo de operação. Então, eles entenderem não só a parte da arquitetura do dado, tecnicamente, mas sim como isso impacta o negócio da companhia, porque é um diferencial competitivo hoje em dia, é muito importante.
E ele saindo com essa visão da faculdade, integrando numa empresa com essa visão, é muito rico para a gente, que está trabalhando com esse tipo de profissional no dia a dia. Porque ele sabe como que aquele trabalho que ele está fazendo não é simplesmente uma cópia de uma tabela que está num banco para outro, mas sim como que aquela tabela vai ajudar aquela pessoa que está lá na ponta a tomar uma decisão mais assertiva, para às vezes até descontinuar uma planta, ou abrir uma nova loja, ou descontinuar um produto. Então, isso tudo é bem interessante que eles saibam o impacto que essa arquitetura, que todo esse movimento, por que isso é tudo construído dentro das companhias. E você vive um momento engraçado no país, porque você tem tanto desemprego, né? E você vive um momento de Covid, mas só que do ponto de vista de dados, né? Óbvio que eu não vou dizer que está bom, porque ninguém está achando bom essa situação, está péssima a situação, pessoas morrendo, ninguém pode achar isso bom, né? Nós não vamos falar uma bobagem dessa, nós dois aqui. Mas para quem está entrando no mercado, está vivendo uma situação diferente, porque tem um mercado em demanda, né? Muita contratação, e é nessa linha que você está dizendo mesmo, né? Tem um déficit de profissionais, né? Tem um déficit de pessoas qualificadas para atender essa demanda, sem dúvida, e está bem discrepante com a realidade do país, né? Quando você vê as notícias nos jornais referente a desemprego, a área de TI em si está indo na contramão. E parece que é uma tendência. É uma tendência, e assim, e não tem um prazo, não é a curto prazo a solução, porque é um problema, né? Você ter déficit também de mão de obra é um problema, porque isso segura o crescimento do país também, como, né, da economia como um todo. A gente acaba tendo, às vezes, ter que importar profissionais da Índia ou de outros lugares para trabalhar para a gente aqui. Essa questão que mudou bastante, né, com a pandemia, de trabalhar remoto, gerou algumas mudanças no mercado, né, podendo trabalhar remoto, então aumentou o nosso leque de profissionais, não preciso mais estar centralizado em alguns filhos por São Paulo, Rio, então já podemos pegar profissionais ao longo não só do país todo, né, do interior, ou de outras capitais, mas podemos pegar profissionais de outros países, então já não está tendo mais aquela necessidade que era antes de estar lá sentado do lado do cliente. O cliente agora já viu que esse modelo funciona de uma forma melhor e que atende às necessidades dele, e que ele também consegue do lado dele reduzir custos, não precisa ter um prédio inteiro como um escritório, ele pode ter 4 ou 5 andares. Então, isso também criou uma mudança grande, assim, e muito rápida no mercado de TI como um todo, né? Em outros mercados também, mas no de TI bastante. E isso gera um outro tipo de competição, né? Assim como a gente tem essa busca de profissionais em outros lugares também estão vindo buscar profissionais aqui. É verdade. Então, tem o outro lado da moeda, é chumbo trocado, na verdade. É chumbo, né? Trocado. Então, nós temos empresas americanas, empresas europeias que vêm buscar profissionais aqui, e lógico, tem que ter outro nível de qualificação. Além da técnica, tem que falar um inglês fluente, ou tem que falar uma língua nativa, seja espanhol, francês, inglês fluente, para poder tá abraçando essas outras oportunidades globais, né? Mas um mercado mudou bastante com esse ano que a gente vivenciou aí de pandemia.